perguntar também, mas você citou o Diniz. Tava vendo hoje, depois que a gente terminou a live, que a gente falou um pouco da situação do Cruzeiro. Sim, do Leonardo Jardim. E eu vi que ele deu uma outra declaração que a gente não deu ênfase. Eu só fui ver depois da live. Que ele disse, estou corrigindo problemas de 7 meses atrás. Dando uma detonada no Diniz, nitidamente. Algo que não é muito comum no Brasil. A gente sempre, não, tem uma certa hierarquia. né? Esses caras de fora, eles são meio sem papo na língua, né? Então os caras já chegam falando mesmo. E ele falou algumas coisas importantes, como, por exemplo, a incapacidade do Cruzeiro de ganhar duelo individual hoje. Ele falou, desse jeito, treino mais... Posso ter mais 100 dias de treino, não vai mudar nada. Isso aí foi foda. Isso é foda, cara. Isso é um recado claro pro time. Recado claro. E aí o que eu queria te perguntar é o seguinte, cara. Entrar nesse assunto do Diniz, mano. Porque ano passado o Diniz foi, somando os desempenhos dele em Cruzeiro e Fluminense, o aproveitamento dele foi inferior ao do Lanterna Atlético de Goiás. Se ele fosse um time, ele seria rebaixado. Ele seria não só rebaixado, mas como ser o último. 21º. 21º, exatamente. Só que ele também vinha de um título de Libertadores no ano anterior e com uma complacência muito forte da imprensa. Por quê? Eu entendo. Ele é um cara que trazia algo diferente, numa escola que não criou nada além de um jogo muito direto e duro de você parar a jogada com falta e tudo mais. Ficou muito... A escola gaúcha trouxe uma coisa muito forte no Brasil. Futebol mais rústico, né? Futebol mais rústico, que não tem nada muito a ver com o futebol brasileiro. Precisou o Jorge Jesus vir aqui para reensinar o brasileiro a jogar futebol do jeito que ele jogava. Mas também porque ele é um cara legal, assim. Eu via que muita gente gosta dele de fato. Que ele é um cara bacana. O Veiga ama ele. Existiu uma complacência. Os jogadores todos que jogam com ele amam ele. Então. O cara é meio psicólogo da galera. Exatamente. E aí o que eu queria te perguntar, qual que é a tua visão, cara, sobre o Diniz, assim? Pô, você acha que esse cara tem jeito? Você acha que esse cara pode vir a ser um puta técnico? Ou você acha que já passou? Eu já fui muito, muito crítico do Diniz. Criticava muito o Diniz. Por achar que ele adaptava pouco o estilo de jogo dele ao time que ele tinha. Em alguns momentos, inventava demais por prezar pela qualidade. E às vezes, o cara pode ter qualidade, mas numa determinada função ele não vai jogar tão bem. Ou ele vai atrapalhar mesmo. Você botar um volante de zagueiro porque ele tem mais qualidade, não significa que você vai jogar melhor. Porque sem bola, provavelmente o cara defende em velocidade pior do que um zagueiro que tá acostumado a jogar naquela posição. Já critiquei demais. E aí, quando ele foi melhorando o time do Fluminense, foi campeão da Libertadores, uma galera veio falar muito pra mim, você criticava muito o Diniz, agora você tá elogiando. Mano, eu acho que, de fato, os trabalhos do Diniz e ele como treinador, ele evoluiu. Ele melhorou a forma como o time dele joga, ele conseguiu se adaptar mais às características dos jogadores que ele tinha na mão. Um problema que eu acho que ainda tem no Diniz, o prazo de validade de trabalho dele ainda é muito curto, mano. Então, tipo assim, ele foi campeão da Libertadores com o Fluminense e, foi campeão jogando bem. A virada contra o Inter é basicamente na característica dele, o time, trabalhando bola e chegando pro John Kennedy fazer o gol. Ele mudando peças, trazendo muitas vezes o André pra jogar como zagueiro. Contando com a eventualidade do senhor... que faz parte do jogo, faz parte. Ener Valencia. Então, e eu acho que, de fato, ele evoluiu. Eu ainda não acho que o Diniz é unanimidade. E aí eu acho que a galera que, é tão fã do Diniz, idolatra tanto ele, faz uma galera que não é tanto afim torcer mais contra ainda, tá ligado? Você acaba batendo num extremo. Vira uma seita, né? Só vira o cara que ama ou odeia o Diniz. Você não pode ter o cara meio termo ali que fala assim, o Diniz aqui ele fez um trabalho bom, isso, beleza, ele vai ser legal pro time, mas, isso aqui que ele fez não tá bom. Não, ou o trabalho dele é bom, ou os caras acham que o trabalho dele é muito ruim, que ele é uma merda, que ele inventa, professor Pardal, ou, o novo Guardiola. E não é assim, mano. Não é assim. Eu acho que o Diniz ainda... você vai me falar, sei lá, foi 2014 que ele foi aquele time do 2016, né? O time do Audax. Pra bater 10 anos, sei lá, 10 anos de carreira como treinador. Se você parar pra ver técnicos vencedores... tem muito técnico vencedor e técnico bom aí que nos primeiros 10 anos de carreira não ganhou o que o Diniz ganhou. Então eu acho que ele ainda tem muita margem para evolução. Eu acho que ele evoluiu demais, mas ainda acho que ele tem muitos problemas. Assim, acho que não dá pra gente tratar ele como o novo Guardiola, mas acho que ele é um técnico hoje de primeiro escalão aqui. Só não acho que ele pode ser
o técnico foda por ser diferente. Mano, ser diferente é a maneira que ele gosta de jogar. Mas você acha que esse jeito dele é de jogar posicional, assim, tipo, essa coisa de acumular jogadores? Você acha que isso... Porque então, acho que depende muito dos jogadores, né? Por exemplo, o Arias é um cara que funcionou absurdamente bem nesse jeito, porque ele de fato joga curtinho ali e tal, consegue jogar. Agora... A impressão que eu tenho é que os caras aprenderam a jogar contra ele, cara. Ano passado isso ficou então, claro. isso é outro ponto. Justamente isso que eu ia perguntar. O que falta, na sua visão, pra evoluir o jogo do Diniz? Assim? O que ele pode mudar? Porque ele me parece ser um técnico de uma nota só. Então, isso é um negócio curioso, né? Técnicos que geralmente encontram sua maneira de jogar, jogam muito bem, em determinado momento eles ficam batidos porque os outros times acabam marcando. E aí que entra a variação, a evolução mesmo do técnico como profissional. E acho que o Diniz tem encontrado... o negócio que muita gente falava muito do Tite. Por exemplo, ele foi embora do Corinthians por quê naquela época? Não sabe atacar. O Tite só sabe jogar defendendo. Aí ele volta em 2015... faz, sei lá, um dos melhores Corinthians da história, jogando bola pra caralho com o Renato Augusto, Jadson e tal. Então, o cara vai estudar também, ele vai melhorar. E aí, acho que falta em algum momento o Diniz entender que, em algum momento ele pode se defender mais, ele não precisa ser tão amigo da bola assim, que ele pode usar a bola longa se ele tiver caras rápidos jogando pela ponta. E que, uma coisa que eu gosto dele é que ele faz o time jogar muito pela qualidade técnica e tal. Acho que isso é o que chama mais atenção de fato. Mas que em alguns momentos é necessário você ter um cara da posição ali que de fato vai só cumprir uma função. Tipo, ele não vai fazer nada além daquilo, aí você vai cumprir a função pra talvez um outro cara mais pra frente render mais, porque aquele cara tá cumprindo aquele papel. Isso é contra o princípio dele de o jogador precisa relembrar os momentos da rua. Então, isso que eu ia falar, cara. Esse discurso pega pra muita gente, não existe Adriano Pagode com ele, cara, que é só no ele meio. É um cara muito apegado ao lado filosófico do futebol. Lúdico. Toda vez que ele vai falar futebol é a minha maneira de ver a vida, o meu time é o reflexo do que eu enxergo da sociedade. Existe beleza. É legal. No camisa 5 butineiro também. Existe. Exato, em alguns momentos da vida você também tá mais vulnerável, você tem que, abaixar a guarda e esperar um pouquinho, a sociedade são as diferentes profissões. O que faz o podcast existir não somos nós. Tem pessoas aqui que estão fora por trás das câmeras, estão fazendo as suas funções, que não vão aparecer da mesma forma, etc., mas estão colaborando do mesmo jeito com conteúdo para ele existir. Claro. No futebol é a mesma coisa, tem o carregador de piano. Tem beleza claro disso, cara. Tem muito time aí que precisa só de um cara que roube a bola e toque, velho. Cara, acho que o Amaral, né, já falou isso várias vezes, que o Luxemburgo falava pra ele, rouba a bola e toca pro cara que estiver mais perto de você. Simples. E aí, acho que esse é um papo que dá pra entrar, que, sei lá... Fabinho Soldado, que hoje tá no Corinthians, quando jogava no Santos, campeão do Brasileiro 2004, era esse cara, velho. Mas você acha que esse jogador ainda ele tem função no futebol como tá hoje? Eu acho que tem, acho que assim, claramente o físico hoje faz muita diferença e o cara precisa ter um pouquinho mais de qualidade com bola, senão ele sofre. Mas sei lá, vou dar um exemplo do Corinthians. O Ramon Dias joga com 3 volantes. Mano, se ele não jogar com 3 volantes, ele tá fudido. Porque o Memphis, o Yuri até corre um pouquinho mais. O Memphis, o Garro e o Yuri não marcam, mano. Não marcam. Se ele entrar, ele entrou lá contra o Barcelona de Guayaquil, até com 3 zagueiros, mas com... nem lembro o que ele entrou, Alex Santana e mais alguém no meio de campo. Ele se fudeu porque ele não ganha a segunda bola, mano. Porque naturalmente, e aí... o Memphis, eu vou ficar gritando pra ele na beira do campo pra ele voltar pra marcar todo mundo. Não. Se ele voltar, ele não vai estar também... Quando precisar dele lá na frente. E aí, assim, acho que um cara por time e tal, ele vai ter que... Ele pode ser o cara que vai ficar mais um pouquinho na sobra ali e não vai marcar tanto. Mas, por exemplo, os caras ficam putos, porque o Abel faz o ponta voltar pra marcar. Mano, o ponta no mundo inteiro ele tem que voltar pra marcar, porque são 11 caras no campo. Se o cara dele passar, ele tem que ir junto, velho. O Neymar marcava no Não tem o que fazer, mano. Mínimo recompor, né? Exato. Ali. Eu fui esse fim de semana, a gente foi fazer um cobertura de um evento lá em Madrid, a gente foi no Jogo do Real. Mano, o Mbappé anda em campo. Sem sacanagem, ele anda, ele não corre. E o Vini também. Mano, aí você vê o jogo do Valverde e do Bellingham, são dois filha da puta, mano. Os caras têm que correr igual uns malucos. Mano, eles devem correr, sei lá, 12 km por jogo. Que é, sei lá, o máximo. Mano, você vê os dois caras em campo, eles ficam tentando compensar, tá ligado? Porque os caras não correm, não voltam e tal.
Mano, futebol é muito simples. São 11 caras pra cada lado. Na maioria das vezes, cada um vai estar no seu. Mano, se é ponta, se o lateral passar, desculpa, você tem que ir junto. Você tem que ir junto. Se não, porra, alguém te cobre, beleza, você fecha o meio e já era. Mas assim, não adianta, volta, ponta, joga marcando lateral. Tem que marcar. Desculpa, isso aí faz parte do futebol, mano. Depois que você começou a observar o futebol sob essa ótica, você mudou o jeito de ver o futebol? O que é o jeito de ver o futebol? De olhar essa parte mais tática. A gente começou o papo você falando da questão do entretenimento, do Fox Sports Rádio, que o futebol era aquilo, e aí a gente entrou nesse papo de tática. Sim. Você começou a ver o futebol de uma forma diferente depois que você começou a fazer esse tipo de trampo, assim? Depois que você começa a perceber algumas coisas... Tá vendo o jogo lá, pô, caralho, o Abel não fechou aqui. Você vê um pouquinho diferente, tipo... Eu consigo caminhar bem assim no entretenimento pra tática e tal. Acho que tudo isso faz parte do jogo. Acho que não é só tática também. Mas assim, é algo que você começa a ver um pouquinho com outros olhos. Você começa a enxergar alguns padrões. E o que acontece? A galera não sabe, né? Mas tipo assim, sei lá, o Palmeiras perdeu a final pro Corinthians. Eu tô puto da vida, eu não quero ver porra nenhuma. Mas eu chego em casa, eu vejo o jogo de novo, tá ligado? Quando eu vou gravar. E aí, quando você vê o jogo de... Pô, muitas vezes eu não reparo nas coisas no campo. Né? Aí você vai ver depois com calma, aí você percebe uma coisa ou outra diferente e tal. Então, pô, isso é legal, porque destrava algumas coisas na sua cabeça, mas eu também tento não ficar bitolado nessa porra, porque, mano, senão perde a graça também, né? E eu não quero que perca a graça. Pô, pra mim, uma das maiores mentiras que tem aí é, começa a trabalhar com futebol, deixa de torcer pro time. Porra, desde que eu comecei a trabalhar com futebol, eu fico cada vez mais louco, mano. Sim, cara. Tá ligado? Eu só não xingo mais os caras. Eu continuo xingando, eu só não vou publicamente e ofendo o cara, a família do cara, nem porra nenhuma. Mas assim, eu fico louco lá. O cara que vai me ver no estádio lá na arquibancada nem acredita que eu chego em casa depois e faço o vídeo. Normal, velho. Assim, eu já falei, mano, o dia que eu parar de ir pro estádio e ficar puto, o dia que eu for pro estádio e parar de ficar puto, mano, aí eu não vou mais. Tá ligado? Aí eu fico na minha casa. E aí, mano, perdeu a graça. Eu acho que o negócio é você ir pro estádio, mano. Você vai pra lá como torcedor, torcer mesmo pro time. Ganhar, você vai ficar feliz. Perder, você vai ficar puto e tal. Então, eu não sou 100% desses caras que, futebol certinho e tal, não sei o quê. Tipo, os caras falaram pra mim, você vai comemorar que o Palmeiras foi pra final com esse pênalti do Vitor Roque? Meu amigo, se o Palmeiras ganhar os 38 jogos do Campeonato Brasileiro com 28 pênaltis roubados, eu tô um pouco me fudendo. É taça na mão e festa na Paulista. Eu tô lá. Tô nem aí, velho. Vamos brigar por uma arbitragem melhor? Vamos. Mas, pô, na vez do meu time, eu vou ficar aqui brigando? Acho que faz parte. Tudo faz parte.